como que esse acordo poderia dar resultados diferentes do de 2024, se Israel e Hezbollah ainda se enxergam como ameaças existenciais e não há entre o grupo extremista e o governo israelense qualquer tipo de comunicação, pelo menos que a gente saiba, né? Qualquer tipo de canal direto, Manhota. Pois é, Yuri, um desafio para Einstein, né? Como produzir efeitos diferentes a partir das mesmas variáveis. Eu diria que é basicamente isso que explica o ceticismo que a comunidade internacional tem em relação a esse movimento, que, apesar de importante, é, de novo, muito, muito frágil, né? Uma camada fina de gelo em torno da qual a gente precisa deslizar. Basicamente, Uri, o ceticismo deriva do fato de que, como você bem lembrou, o problema central ele é muito difícil de se resolver. Ele tem a ver com uma percepção de ameaça existencial que é mútua e, portanto, não se trata de uma disputa pontual, né? É um conflito que está relacionado a aspectos identitários, elementos de longo prazo associados a uma lógica de sobrevivência e a uma série de interesses políticos particulares. É claro que existem, Yuri, alguns incentivos em 2026 que talvez contribuam, de certa maneira, de forma diferente em relação a 2024, né? Então, primeiro, a gente tem uma pressão internacional ampliada, isso porque, né, os Estados Unidos, por si só, estão mais engajados e mais diretamente pelo próprio passivo que criou para si no contexto do Irã. Existe uma possibilidade de escalada muito mais danosa do que aquela de 2024, e isso, evidentemente, reorganiza a lógica de custos, né, que esse enfrentamento produz. Existe, evidentemente, também um certo movimento de cansaço estratégico, então há um desgaste militar e econômico que vem sendo sentido por todo mundo, por todos os atores desse conflito, e populações que vão ficando cada vez mais sensíveis a esses elementos que estão associados ao racional da guerra, né? Talvez isso leve, Yuri, a um ajuste mais realista em relação às possibilidades, né? Quer dizer, em vez de buscar um desarmamento total, como já foi demandado em outras ocasiões, e que evidentemente não foram adiante porque são uma demanda irrealista, né? Pouco realista, talvez houvesse espaço para falar em possibilidades alternativas nesse momento. Ou criar zonas tampão, como já aconteceu no passado, ou pensar em algum tipo de limitação de armamentos com supervisão, algum tipo de mecanismo de verificação de tempos em tempos, né? Existem aí elementos que criam incentivos para esse possível redesenho. Nós temos pressões econômicas importantes, principalmente no Líbano, e, claro, o próprio Irã tentando aí ganhar tempo nesse conflito com os Estados Unidos. Agora, de novo, voltando, né, ao ponto de partida, os obstáculos eles continuam sendo enormes, Yuri, porque a credibilidade é um elemento inexistente entre as partes, acordos anteriores não foram implementados plenamente, mesmo antes de 2024, em outros momentos desse enfrentamento. Esse enfrentamento é um enfrentamento histórico, e existe uma assimetria também de interesses, quer dizer, Israel busca uma neutralização total e é evidente que o outro lado, o Hezbollah, quer manter a sua capacidade dissuasória. Então, é um ambiente em que o conflito acaba se tornando inevitável e talvez o que a gente possa esperar agora, para não dizer que não falei das flores, seja algum tipo de ajuste tático de curto prazo, temporário, mas longe de haver sinais de que um redesenho estrutural de mais longo prazo possa ser esperado. Não parece o caso, pelo menos até agora, Yuri. Pois é, agora, Manhota, deixa eu bem rapidamente aqui, aproveitando sua presença. Quando se fala ali dos termos em que foram colocados, me parece claro e é compreensível da perspectiva israelense que é uma região de vulnerabilidade pelos ataques que o Hezbollah faz a partir ali da região do sul do Líbano. Agora, para o governo do Líbano, o quanto esses termos que estão colocados, sendo um governo que quer desarmar o Hezbollah, que me parece ali que quer uma relação menos tensa com o vizinho israelense, qual que é a posição relativa do governo na forma como esse acordo está sendo desenhado? Ainda que tenha concordado, é quase uma camada muito thin ice ali, né? Muito perigosa ali
da perspectiva política de sustentação de um governo num país cujos governos recentemente são também muito frágeis, né? Também tem muitas debilidades. Você tem toda a razão, Yuri. Há pouco a gente falava sobre as dificuldades de compreender e explicar a política brasileira e a do Rio de Janeiro em particular, que o que seria a política do Rio de Janeiro, né, para amadores, eu diria, perto da política nacional do Líbano. O Uhum. Líbano, que é um país muito complicado do ponto de vista da sua governança, né, com coalizões ali, não só de natureza política bastante peculiares, mas também pela composição demográfica e étnica, um país muito complicado. E o Hezbollah, em específico, Yuri, ganhou ainda mais complexidade quando se transformou num ator político institucionalizado, né? Quer dizer, hoje não é mais, já há algum tempo, apenas um grupo dissidente com capacidade ofensiva ou paramilitar, como queiram chamar. É um grupo que está representado dentro do governo, que tem uma certa legitimidade de parte relevante dessa população e cujo equilíbrio político precisa ser levado em conta quando acordos desse tipo são feitos. Um dos grandes problemas nas negociações que envolvem o Líbano é que o Líbano, enquanto Estado, muitas vezes não consegue garantir os seus interesses nacionais em detrimento daquilo que o Hezbollah planeja ou pleiteia, como se nós estivéssemos falando ali de duas vozes dissidentes que falam em nome de uma mesma instituição. E muitas vezes o governo libanês ele acaba ficando em segundo plano, ele é subrepresentado ou tem os seus interesses, de certa maneira, subplantados, por conta, evidentemente, da força, né, e da desestabilização, da capacidade de desestabilização que o Hezbollah cria. Então, tenho a sensação que é um governo que, nessa negociação em particular, está tentando se manter numa linha fina de equilíbrio, porque interessa ao governo libanês sair, né, desse desenho em que o alvo se coloca nas costas dos libaneses, mas com uma capacidade de barganha muito limitada, porque, afinal de contas, o ideal para o governo libanês era ter o Hezbollah enfraquecido. E o Hezbollah enfraquecido, evidentemente, não parece o caso de um acordo que se torne viável. Quer dizer, para viabilizar o acordo, tem que legitimar ou reconhecer ou permitir a ação do Hezbollah. Para o governo israelense, isso não necessariamente é uma boa notícia. Para a comunidade internacional e boa parte dos atores regionais também não, mas é o único jeito de viabilizar um diálogo. E mesmo assim não tem garantia de cumprimento. Então, naquelas tabelas que a gente faz, né, de quem ganha e de quem perde em certas negociações, tenho a sensação de que nos últimos anos, e nessa negociação não é diferente, o governo libanês é sempre um que está na coluna dos perdedores, viu, Yuri? É exatamente essa a impressão que fica. Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no 360.